Fala aí galera, sejam bem-vindos ao curso de análise de malware do Guia do Hacker. Essa aqui é a nossa quinta aula, estamos no exemplo prático número 3 e no último exemplo nós vimos então sobre os packers, né? Nós aprendemos a descompactar arquivos que estão compactados com o UPX. Eu utilizei o UPX apenas porque ele é o mais simples, né? É o melhor para ser estudado. E, enfim, então nessa aula aqui a gente vai entender o Crypter na prática, né, o funcionamento dele na prática. Eu não vou mostrar como faz para tirar, né, a proteção do Crypter, porque isso varia de um para o outro e também porque é uma coisa muito complicada. Alguns comandos ali são executados até em kernel mode, então você precisa ter um certo conhecimento para conseguir fazer isso. Então eu só vou mostrar mesmo o funcionamento dele e vou mostrar também uma source, né, de um cryptor que foi feito em AutoIT. Beleza? Então, as ferramentas necessárias aqui serão o Audio Debugger e eu vou utilizar um plugin chamado Command Bar, tá? CMD Bar, esse aqui. Apenas uma DLL, você baixa a DLL, se eu não me engano ela vem com esse arquivo .ini aqui. Se não vier, então ele deve criar na hora. Na verdade, eu realmente não lembro agora. Mas aí é só você baixar esse plugin e arrastar ele aqui para dentro da pasta do Audio Debugger. Tá? E a gente vai usar esse plugin simplesmente porque ele ajuda a gente. Você vê que ele aparece aqui embaixo, né? Bem embaixo aqui da janela de memória, tem esse lugarzinho aqui onde você escreve o comando. Tá? Se não estiver aparecendo, você clica em plugin, vai em Command Bar e clica em Show ou Hide Command Bar que ele vai aparecer, ou dá Alt F1 que ele vai aparecer aí, beleza? E a gente vai usar esse plugin simplesmente porque ele ajuda a gente a colocar breakpoints em certas funções, tá? E a gente vai ver que isso vai ser bem interessante pra gente. Tá, então a nossa vítima vai ser novamente o String Reaper. Eu criptografei ele utilizando um cryptor que um amigo meu fez, tá? Esse cryptor foi feito em Visual Basic 6. Vocês podem ver aqui que o tamanho dele aumentou, né? Ele está com quase 60 KB, quando na verdade ele tem apenas 7 KB. Então se a gente for abrir aqui com o TextScan para dar uma olhada nas strings, é esse aqui. Você vê aqui que tem um monte de coisa que nada a ver. Tem a senha, né, o delimitador e a senha, enfim. Beleza, então, mas antes de eu mandar o arquivo, na verdade eu já vou mandar ele para o debugger, mas eu não vou fazer nada. Eu só vou apenas abrir aqui. O próprio Oli já está dizendo que o entry point está dizendo que ele está dizendo que o entry point está fora da seção code, né, da seção de .text que foi especificada pelo PRIDA. Ele está dizendo que é para tomar cuidado e enfim. Beleza, a gente abriu aqui e ele já carregou a stub, né? Lembre-se que isso aqui não é o código do nosso programa, mas sim a stub que vai fazer a descompactação. No caso, a descriptografia, né? Porque se trata de um cryptor. Mas antes de começar a mexer, eu gostaria de mostrar essa source aqui de um cryptor que foi feito em AutoIT. O cryptor que a gente está vendo aqui foi feito em Visual Basic 6, mas o código é basicamente o mesmo, tá? Não muda muita coisa. Não vou explicar linha por linha, mas enfim, isso aqui são os includes, isso aqui travou, peraí, acho que é o drag and drop do VirtualBox que deve ter bugado de novo. Exatamente. Bom, isso aqui são os includes, isso aqui faz parte do gráfico dele, né, da parte gráfica. Tá. Aqui é a função que ele abre, né, uma janela de diálogo para você escolher o arquivo que você quer criptografar. E aí tem a função encriptar. A função encriptar, então aqui você tem a chave do algoritmo de RC4, que é esse daqui, e a chave nesse cryptor aqui, a chave é o mesmo que o delimitador, né, o que separa a stub do código criptografado. É a mesma coisa, a chave da criptografia é o mesmo do delimitador, mas geralmente é diferente. Ele vai abrir a stub aqui, vai ler o conteúdo da stub e, enfim, ele faz a criptografia usando esse algoritmo aqui de RC4, né? Parece que ele inclui aqui esse opcode que está em hexadecimal. Eu tentei converter para assembly
né? E eu tive isso daqui, mas não me ajudou muito. Isso aqui não me ajudou em muita coisa. Mas enfim, a gente sabe aqui, vendo esse código, que ele abre né, o programa que vai ser criptografado, e aí ele usa, né, a função de RC4, né, a função aqui encriptar, usa a função RC4 passando esse arquivo como parâmetro e a chave, né, de criptografia também como parâmetro. E aí a função faz tudo que ela tem que fazer, né, inclusive ela chama essa função aqui call window_proc para passar parâmetros para a própria stub. Né. Ele passa aqui os dados, que no caso é o que foi passado, né, como parâmetro pela função de RC4, que no caso aqui é o arquivo a ser criptografado, e passa a senha também. Enfim, esse código aqui não importa muito pra gente, né, porque ele é o código do cliente. O que importa é o código da stub, esse daqui. Então a gente vê aqui que tem novamente a função RC4. Né. Aqui ele separa, né, o código da stub do código criptografado usando o delimitador. E aí ele chama a função runPE passando o conteúdo descriptografado. Beleza? E a função runPE é essa daqui. E justamente o runPE do scripters feito em AutoIt, ele é um pouco diferente do runPE dos scripters que são feitos em VB6. Né? Se a gente abrir aqui de novo no TextScan, a gente abre isso aqui, a gente vê esse monte de coisa aqui, tá vendo? Esses códigos aqui. Então, daqui até aqui, isso aqui tudo faz parte do código do runPE. Você vê até aqui que tem aquela função, né, call window_proc, que a gente viu ali. Então esse aqui é o runPE do Crypter em Visual Basic 6. E esse aqui é o runPE do Crypter em AutoIt, beleza? Ele chama várias funções aqui, mas eu não vou falar sobre cada uma, né? Eu comentei aqui. Então primeiro ele cria um novo processo, você vê aqui que ele usa o create process w, né? E passa aqui os parâmetros, tudo direitinho. E esse parâmetro aqui em específico é o que faz menção ao estado do processo, né? E o valor 4 é o equivalente ao processo suspenso. A gente vai ver isso aqui na prática, que é realmente isso, né? Ele cria o processo como suspenso, como a gente já havia estudado. Depois ele usa essa função getStartedContext para pegar algumas informações da thread que foi criado. E aí ele vai ler o formato do arquivo PE para ver se tem alguma coisa errada, né? Você vê aqui que ele verifica o magic number dele para ver se é MZ. Né? Ele verifica, e aí se não for o MZ, né, se tiver algum erro lá com o negócio, por exemplo, se você usar uma chave de criptografia inválida, então ele não vai conseguir descriptografar direito e o primeiro byte não vai ser MZ, vai ser alguma outra coisa. Né? Então caso aconteça esse problema, ele vai fechar, ele chama a função terminate process. Depois ele verifica a signature, né, aquele campo deixa eu abrir aqui, do PR Header. Vou abrir aqui, carregar o String Reaper, e aqui no Optional Header a gente vê o Magic. Deixa eu ver se é isso. Na verdade ele verifica, o Magic é aqui embaixo que ele faz, tá vendo? Ele verifica o Magic e ele vê se o Magic é 267, e no caso o Magic é esse campo aqui, tá vendo? Que diz qual que é as características, né, do executável, que nesse caso aqui é PE32, só que aqui tem hexadecimal, né, tá 10B, e aqui ele verifica em decimal, mas se você fizer aí a conversão, 267 em decimal é exatamente 10B, então ele verifica se o arquivo é realmente um arquivo PE32, né? E aqui em cima ele verifica se é um PE válido, ele verifica essa opção aqui, né, o signature. Ele vê esse número aqui, eu não sei exatamente o que é, mas ele vê aqui, se for diferente desse número, então ele vai terminar também. Ele faz essas verificações aí para ver se está tudo direitinho, se ele descriptografou direito, ou se tem alguma coisa errada. Beleza? Depois aqui você vê que ele faz algumas menções ao ImageBase e ao SizeOfImage. A gente sabe disso aqui porque ele usa essa função, né? Ele pega o tamanho do arquivo que foi criptografado e manda para essa variável.
E você vê que essa variável é utilizada na função virtual alloc ex, ou seja, ele vai alocar uma memória, ele vai alocar um espaço de memória cujo tamanho é justamente o tamanho do malware que foi criptografado, né? Isso faz sentido, beleza? Tá, beleza. Aqui embaixo, então ele aloca a memória e aí ele vai escrever o pheader do processo do programa que foi descriptografado. Tá? Lembre-se que tem um processo aqui que já foi criado, tá? Tem um processo que já foi criado, ele está parado, beleza? E aí ele vai escrever aqui na memória desse processo. Tá? Ele vai escrever então o pheader e vai fazer tudo direitinho. E aí ele usa um laço de repetição aqui. Ele usa o for e ele fala que é do 1 até o número de sessões desse executável. No caso, eu vou abrir aqui o executável original e ele tem 4 sessões. Tá? .text, .rdata, .data e .resources. Então são as 4 sessões que ele tem. Então aqui seria do 1 ao 4, ele vai fazer isso aqui, que é justamente escrever os valores das sessões, né? Então o VA, o size of raw data, aquilo tudo que a gente viu lá anteriormente, características, enfim. E ele faz isso tudo usando a função write process memory, beleza? Depois ele seta simplesmente o novo entry point para o programa saber de onde que ele tem que começar a executar, né, o novo processo. E aí ele usa a função resume thread para voltar, né? Você lembra que o processo estava parado? Ele usa a função resume thread para voltar o estado desse processo para executando. E aí o processo executa normalmente, beleza? Isso aqui está dentro da função runPE. E você vê que ele chama o runPE aqui em cima e logo depois ele dá um exit. Ou seja, ele faz isso tudo, ele lança, cria um novo processo, injeta tudo o que ele precisa nele, usa a função resume thread para voltar o processo, né, para fazer com que ele execute, e depois ele simplesmente fecha. Tá vendo? Esse processo aqui ele fecha, enquanto que o processo criado continua executando. Beleza? Então, depois de ler esse código aqui, o código em si, para você entender o código não é difícil, mas se você for ver os detalhes, né, já é um pouco mais complicado. Você já tem que ter um conhecimento melhor, talvez ou de programação ou da API do Windows, para você entender melhor isso daí. Então beleza, a gente abriu aqui e pelo código a gente sabe que a primeira coisa que ele faz é criar um processo então, né? Isso aqui não faz parte, isso aqui faz parte da função RC4. A primeira coisa que ele faz então é criar um processo. Então vamos colocar um breakpoint na função createProcessW. Ele usa o W aqui como parâmetro. Eu já havia explicado que alguns programas do Visual Basic 6 passam os parâmetros como Unicode, né? Então ele usa o W para fazer isso nas funções. E aí a gente vai usar o nosso plugin que a gente baixou aqui embaixo, tá vendo? Ele está aqui. E como a gente quer colocar um breakpoint nessa função, né, no createProcessW, a gente simplesmente digita aqui bp, né, de breakpoint, createProcessW. E aí você dá um enter. Você vê aqui que não aconteceu nada, né? Aqui do lado, de onde você escreveu, não aconteceu nada. Se você tivesse escrito o nome errado, ele ia dar esse erro aqui. Beleza? Mas como não deu erro, não aconteceu nada. Se você ainda tiver em dúvida, você clica aqui no B, né, para mostrar os breakpoints, e aí você vê que ele já setou um breakpoint lá certinho, beleza? Então se a gente der um play aqui, você vê que ele já parou no lugar onde a função foi chamada, e olha só que interessante, aqui na stack, você lembra que quando a função é chamada, os parâmetros dela são passados pela stack, né, pela pilha. E aqui tem a chamada da função, e embaixo tem os parâmetros. E olha só que interessante, tem aqui o módulo, né, o diretório de qual processo que vai ser criado, alguns outros parâmetros aqui, e tem essa flag aqui, né, o creation flags, e ele está como create suspended, que foi justamente aquilo que eu falei. Se você for ver o valor dele em hexadecimal aqui é 4, tá vendo? É 4, que é exatamente o valor que foi passado aqui. Cadê? Passou demais, tá aqui. Então ele cria como um processo suspenso, beleza? A gente pode inclusive abrir o Process Monitor. Eu acho que eu já havia colocado um filtro aqui.
mas eu vou ter que mudar o nome, deixa só. É String Reaper 2, né? Isso. String Reaper 2.exe. Ok. Ele dá essa bugada aqui. E aí ele já está capturando ali. Então, beleza, eu vou dar um F8, ele vai fazer vários pushes aqui e vai chamar a função para criar o processo. Se a gente voltar aqui no Process Monitor, você vê aqui que a partir desse momento aqui ele já cria um processo, tá vendo? Inclusive o PID dele aqui mudou. Tava 1852, foi para 2108. Isso aqui já é outro processo com o mesmo nome. Beleza? Se nós abrirmos o Process Explorer, ok, esperar ele carregar aí. Não coloquei isso aqui nos requisitos, né, nas ferramentas que a gente vai usar, porque a gente não precisa disso para ver o funcionamento do Crypto, né, mas é interessante. Então a gente vê aqui que o String Reaper está rodando dentro do Early Debugger, né, porque ele está sendo debugado, e dentro do String Reaper está rodando um outro processo também chamado String Reaper, e você vê aqui que o estado dele está suspenso. Tá vendo? Inclusive, tá até meio cinza aqui e você não consegue ver nada dele porque não tem nada, né? Não tem nada nele ainda. Tá vendo? Ele dá erro aqui porque ele só criou o processo, ele não fez mais nada. Beleza, então depois de criar um processo, ele usa a função getThreadContext. Isso aqui não é muito interessante pra gente. E aí, ele verifica se é um executável válido, beleza? E aí a próxima função que ele chama é para limpar o que foi mapeado no novo processo, né? Que foi tudo isso aí que ele fez, para pegar o magic number, ver se o pé é válido, enfim, ele limpa tudo isso daí e ele já vai começar justamente a fazer as modificações no novo processo. Então ele vai alocar um espaço na memória e ele faz isso usando a função virtualalloc ex. Então a gente vai colocar um breakpoint nela. Beleza? BP virtualalloc ex. Dá enter. E beleza, eu vou tirar esse breakpoint daqui e vou dar um F9. E ele já parou aqui no lugar onde a função foi chamada. Você vê aqui que tem essas strings aqui, né? PE. No EDI e no EDX tem essas duas strings aí. Não sei para que elas são utilizadas. Mas vamos lá. Vou dar um F8 aqui. Aí ele já alocou um espaço lá na memória desse novo processo. Beleza? Aqui pelo Process Monitor a gente acho que não vai conseguir ver. Deixa eu ver. Não dá pra ver as modificações que ele faz no outro processo. Só tem isso aqui, mas não tem nada a ver, deixa eu tirar. Beleza, então ele já alocou a memória necessária lá no outro processo. Beleza? E a memória aqui começa justamente no image base dele, né, que é o 400000. E aí depois disso ele vai começar a escrever os dados, né? Então a primeira coisa que ele faz é escrever o novo PReader nesse processo novo. E ele usa a função write_process_memory para isso. Então vamos lá, breakpoint na write_process_memory, memory, ok, e F9. Eu dei um F9 aqui, beleza? Você vê aqui que o EDI também está com o nome de PE, porque justamente é o PReader que ele vai escrever. Então ele tem aqui o que ele precisa. E eu vou dar F8 aqui para ver se a gente consegue achar mais alguma coisa interessante aqui. Ok. Beleza, então ele vai lá e escreve o novo PE no processo. Como ele já tem o breakpoint setado no write_process_memory, a gente não precisa colocar de novo, é só dar um F9 que ele vai parar lá de novo. E a gente sabe que depois de escrever isso aqui, ele vai entrar num loop. A gente viu que esse programa aqui tem 4 sessões.
E ele faz esse loop, ele começa do 1, ele vai até 4, né? Porque são 4 sessões aqui. E ele vai começar a escrever sessões agora. Então eu vou dar um F9. Você vê aqui embaixo que ele já começa, no caso na primeira sessão, .text, ele já começa a escrever o conteúdo dela. Inclusive, o endereço dela, você vê aqui o virtual address que está 1000, na verdade é 40 e 1000, né? Você vê aqui que é justamente esse valor que está aqui. Porque aqui ele só dá o endereço virtual, né? Ele não dá com o image base, que seria isso daqui. Mas enfim, é isso daí. O tamanho dela, né? O bytes to write, que é o quanto que ele vai escrever, é justamente a raw size dela, o tamanho dela no disco. E aí ele vai começar a escrever a seção .text agora nesse novo executável que foi criado, né? Deixa eu ver aqui onde que ele parou aqui, mas acho que não vai fazer nenhuma modificação não. Vamos lá então, dá F8, F8, F8. Beleza, escreveu ali. Ok. Não dá pra ver muita diferença, mas ok. Beleza, escreveu a primeira seção então. A próxima seção é a seção rdata. Como ele já tem um breakpoint, eu vou simplesmente dar um F9. Ele parou aqui de novo. Você vê aqui que o EDI está armazenando o ponto rdata. Beleza. A gente vê que o rdata ele começa no 2000, né, no 40.2000. Exatamente aqui, 40.2000. Byte to write é o tamanho dela, que é 400. E ele vai escrever essa função. Eu não vou ficar dando F8 aqui porque a gente não consegue ver mais nada, né? A gente só vê algumas informações dela depois que é criado. Inclusive eu acho que dá pra ver aqui embaixo, né? Deixa eu ver. Não, isso aqui faz parte do Visual Basic 6, não tem nada a ver. Tá ok, vou dar um F9 de novo. Você vê aqui que mudou. Foi para ponto data. O endereço é 43.000. Ponto data, 43.000. Raw size dela 200. Aqui tá 200. Beleza. É uma pena que a gente não consegue ver o conteúdo dessa seção sendo escrito, mas aqui em cima tem mais coisinhas também. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante por aqui. Ok. Bom, então essa aí é a terceira seção e a última seção de resource, né, os recursos dele. F9 de novo. Resources, ok. E aí, essa aqui foi a última vez que ele chamou a função write process memory. Ele já escreveu então todas as, a gente vê aqui, já escreveu todas as sessões que ele precisava e agora ele vai setar um novo entry point. Isso aqui a gente não consegue ver. E aí ele vai chamar a função resume thread para voltar, para fazer com que o processo seja executado, né? Você lembra que ele está parado aqui? Cadê? Ele está suspenso. Ele vai ficar verdinho que nem os outros, vai ficar normal que nem os outros. Beleza? Então vamos colocar um breakpoint nessa função, né? Resume thread, essa daqui. bp resume thread. Ok. Vou dar play. E ele já parou aqui. Não, na verdade ele continua na write process memory. Aí dei de novo aqui um F9. E ele já parou aqui na seção resume thread. Eu vou dar um F8, F8, F8. E é aqui que ele chama essa função. Eu não vou dar um F8, eu vou dar um F7 pra gente entrar nela. A gente parou aqui, aqui é o call dela. E essa daqui é a função. E uma coisa que a gente pode perceber é que aqui embaixo, a próxima instrução, esse int2e, lembra que na segunda, acho que foi na segunda aula, quando eu falei sobre as estruturas do Windows e do PE, eu expliquei que existe aquela transição entre o User Mode e o Kernel Mode. Lembra? Que essa instrução, essa transição na verdade, ela pode ser feita pelo syscall e pelo sysenter. Né? E quando você encontra essa instrução aqui,
quer dizer que o programa, que a partir dela, o código está sendo executado em kernel mode, né? Eu esqueci de dizer naquela aula que a transição ela também pode ser feita por esse comando, né? O int 2e, a interrupção 2e. Então, se você vir isso aqui no seu código, quer dizer que ele vai estar executando isso aqui em kernel mode, né? O que vier depois disso aqui está em kernel mode. Então, se eu der um F8 aqui, ele já parou aqui em cima, se eu der um F8 ele vai executar o int2e e vai entrar no kernel mode, vai começar a escrever, a executar funções, instruções no kernel mode, e a gente não vai conseguir ver isso. Porque o debugger está rodando em user mode, a gente não tem acesso ao kernel por aqui. Então, se eu der um F8, o processo vai ser executado. Tá? Então, F8, você vê aqui que ele pausou. Posso até dar play aqui. Pausou, beleza. E você viu que o processo foi executado. Lembra? Se a gente vier aqui no Process Explorer, aquele processo que antes estava suspenso, agora ele já está em execução. Tá vendo? Que o resume thread ele fez justamente aquilo, né? Ele tirou, ele mudou o modo, né, como ele estava suspenso, agora ele já está em execução. E se eu fechar aqui o Oli, você vê que o String Gripper aqui ele continua rodando, porque ele é independente, né, do Oli. Você vê aqui agora que ele é um processo independente. Mas se a gente for tentar, por exemplo, fazer um dump nele, a gente não consegue. Porque a instrução que mudou, né, a última instrução válida que mudou o conteúdo, que fez alguma alteração nele, foi uma instrução em kernel mode, né? Então a gente não tem acesso diretamente a esse processo. Mas ele consegue executar o que ele quiser, que se fosse um Trojan, ele estaria rodando normalmente e independente do debugger. Por isso que eu digo que é mais chato de você estudar os scripters, né, de você tirar a proteção dos scripters, justamente porque eles criam um novo processo. Se fosse que nem o Packer, que gera o processo, que gera o código descompactado no mesmo processo, não teria tanto problema assim. Mas o Crypto ele tem essa peculiaridade, né? Então é isso que faz com que eles sejam ótimas proteções para os crackers, né, para os hackers usarem. Mas para a gente que analisa não é tão legal assim. Então eu já expliquei aqui essa source aqui, né? Eu dei uma visão aqui geral bem por cima dela, o que ela faz. E agora eu gostaria de mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Inclusive eu já postei isso no meu canal do YouTube. Não sei se você sabe, mas eu tenho um canal no YouTube onde eu posto vídeos, né? Afinal, né, o que mais eu faria em um canal no YouTube? Mas eu posto vídeos lá, e vídeos inclusive de análise de malware, de engenharia reversa. Eu vou substituir... Não, eu vou manter. Vou manter aqui, vou renomear. Posto vídeo sobre engenharia reversa. E eu postei um vídeo falando sobre criptografia com debuggers. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Eu vou fechar tudo isso daqui. Deixar isso aqui também. Tá, vou deixar isso aqui aberto. Abrir aqui o String Gripper normal. Esse aqui é o executável original, beleza? Então você vê aqui as seções, tudo direitinho, beleza? E agora eu vou mostrar uma técnica onde é possível fazer a criptografia de dados usando um debugger. É como se fosse um cryptor, só que você faz isso manualmente. Na verdade você apenas escreve o código manualmente e o código vai e criptografa tudo para você. Só que é um cryptor de seções. Então, por exemplo, se a gente abrir, deixa eu ver aqui, pegar o text scan. Se a gente abrir aqui o nosso normal, você vai ver as funções aqui, e aqui embaixo tem essas strings, tá vendo? Application files, enfim, tudo isso aqui. E essas strings estão na seção .data, tá vendo? Unicode, application files, enfim, tem até uma URL aqui, notepad.exe, result.txt, são strings que o programa utiliza. Essas strings são a seção .data. Vamos supor que a gente quer criptografar essa seção .data para fazer com que essas strings aqui não sejam vistas, né? Não sejam visíveis. Então é isso que a gente vai fazer agora, usando o Oli Debugger. Beleza, eu vou abrir aqui de novo então o Oli Debugger.
Só que dessa vez a gente não vai precisar de nenhum plugin, tá? Vai ter que tirar ele daqui para não confundir. Então eu vou abrir aqui o normal, ok? Lembrando que esse código aqui está normal, né? Como o nome diz, não está criptografado nem nada. Então a gente quer mexer na função .data. Função não, perdão. Na seção .data. O OLE a gente sabe que tem essa janelinha de memória aqui e a gente consegue ver algumas informações sobre as seções, né? Deixa eu abrir aqui. A gente consegue ver as seções aqui, só que não tem muita coisa interessante. Na verdade você vai ler apenas o código da seção, mas a gente tem que ver as propriedades da seção, porque é possível que a seção não seja apenas em modo de leitura e você não possa escrever, mas é possível alterar isso, né? A gente pode vir aqui no PReader, tá vendo aqui bem em cima da primeira vez em que aparece as seções, tem o PReader. Clica aqui 2 vezes, você já vai aparecer no PReader. Isso aqui você pode fazer com, sei lá, com o LordPE ou com algum outro programa, mas eu vou fazer por aqui porque é mais rápido. A gente vê aqui, ó, na terceira coluna aqui, a gente vê as seções e a gente quer criptografar qual seção mesmo? A seção .data, exatamente. Seção .data, essa daqui. A gente vê aqui algumas informações dela e nas características dessa seção a gente vê que que o modo dela é read e write, ou seja, ela é de leitura e escrita. A gente pode modificar o conteúdo dessa seção. Então a gente não precisa mudar nada aqui porque ela já é de leitura e escrita. Agora, supondo que, vamos supor, se a gente quisesse mexer na seção .rdata, você vê aqui que as características dela tá apenas leitura. Tá vendo? A gente ia ter que mudar isso aqui. Mas aqui está leitura escrita, então não tem nenhum problema. Vamos fechar isso daqui. E a seção .data, ela está localizada aqui no offset 40 3000. Acho que eu posso dar um dump aqui. Não deu certo. Então vamos para lá. Ctrl G, 40 3000. Na verdade, sim, eu dei follow em dump, então ele está aqui no dump. No 43.000 ele começa aqui. Tá vendo? Ele começa aqui e tem todas as strings aqui e termina bem aqui embaixo. Eu vou abrir essa seção por aqui, porque a gente pode ver exatamente aonde que ela termina. Então ela termina exatamente aqui no 40 31 A4, tá? Eu vou salvar isso daqui. Então 40 31 4A, na verdade. 40 31 4A é aqui. Na verdade eu deveria salvar a última instrução válida, né, que é essa daqui. Então deixa eu mudar isso aqui. É 40 31 48. 40 31 48. Beleza, essa aqui é a última instrução válida dessa seção, tá? A seção começa no 43.000 e vai até o 40 31 48. Então tudo que tiver entre o endereço 43.000 e o 40 31 48 vai ser criptografado, né? E o que está aí dentro desses endereços é justamente as strings, né? Isso que a gente quer fazer. Então vamos lá para o 40.000. E como que a gente vai fazer para criptografar esses dados? Bom, se você descer aqui o código, nesse código é bem pequeno, a gente pode descer aqui e ver isso rapidinho. Se você descer, você vai perceber que vão ter algumas coisas aqui e depois disso, depois do final do código vai ter um monte de zero. Não tem nenhuma instrução nesse pedaço todo aqui da seção .text. Beleza? E a gente pode escrever nesse espaço. A gente pode escrever código aqui. Esse buraco aqui, né, esse espaço todo sem código, a gente costuma chamar de code cave. Né? Então é caverna de código, é como se fosse um buraco, justamente um buraco onde não tem código nenhum. E a gente pode escrever um código aqui. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, como que vai funcionar o nosso método de criptografia? É um método bem simples. Ele vai fazer o seguinte. Vai ser um laço de repetição, como se fosse um for. E vai ser o seguinte. Eu vou até escrever aqui um pseudocódigo para vocês entenderem. Então, for. Deixa eu escrever aqui. Eu vou fazer como se fosse em PHP porque é mais fácil, não precisa definir variável antes. Enfim, ele começa no 40
3000. Ele vai começar a criptografar os dados a partir daqui. Beleza? 43.000. Enquanto ele não tiver... Enquanto os valores que estiverem sendo criptografados forem menor ou igual que 40, 31, 48, então ele vai pular para o próximo. Beleza? Você aí sabe de programação, então você sabe exatamente o que isso aqui faria, né? Lembre-se que nos requisitos do curso está dizendo lá que você precisa ter alguma noção de programação. Então não vou explicar exatamente o que é isso aqui, mas enfim. Então, para cada endereço que ele pegar, ele vai fazer o seguinte: ele vai somar 37 em hexadecimal. Beleza? Ele vai somar 37 em hexadecimal. E ele vai realizar... Depois ele vai realizar a operação XOR. Ou seja, ele vai fazer o seguinte: XOR e XOR. E ele vai fazer a operação XOR com o valor 0F. Você está meio perdido agora? Você não sabe o que é XOR? Por enquanto você não precisa saber. Eu vou te explicar isso no final. Beleza? Vou explicar isso aqui no final. Talvez você tenha alguma noção do que é, mas não está entendendo qual que vai ser a implementação disso aqui. Bom, você vai ver no final. É muito interessante isso daí. Depois de ele fazer o XOR, ele vai adicionar 13 em hexadecimal no valor. Tá? E aí, ele vai, como o valor aqui não vai ser próximo, não vai ser isso aqui ainda, ele vai continuar adicionando. Talvez esteja difícil aqui de você entender, mas conforme eu vou escrevendo aqui, vocês vão ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar esse valor aqui, né? Deixa eu tirar isso daqui. A gente tem que salvar o 43.000. Beleza? Na verdade, uma coisa que eu acabei de lembrar é o seguinte: se a gente escrever o nosso código aqui embaixo, ele vai estar aqui embaixo, beleza. Só que quando a gente executa o programa, o entry point dele está aqui em cima. Está no 40.000. Tá vendo? A gente tem que mudar isso. A gente tem que fazer com que o entry point dele seja o 401702, que é o início aqui do Code Cave. 401702. Isso aqui é super fácil de você mudar. Vou fechar aqui o olho rapidão. Vou abrir o programa LordPE. Esse programa aqui, tá vendo? LordPE. Eu vou abrir. E vou clicar aqui em PE Editor. Vou selecionar o normal.exe, que é o programa que a gente quer mudar. E você vê que o entry point dele aqui tá 1000, né? Tá 40.000. Só que a gente quer 401702, que é o endereço onde começa o nosso Code Cave. Beleza? Então, eu já alterei aqui, eu simplesmente dou um save. Ok, posso fechar. Se a gente tentar executar aqui, ele não vai conseguir, né? Porque ele vai começar a executar a partir daquele buraco lá, que não tem código nenhum. Mas é exatamente isso que a gente precisa, porque a gente vai colocar o nosso código lá agora. Então eu vou abrir aqui. Tá ok. Você vê aqui que ele já parou aqui embaixo, ele não parou lá no entry point. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar o endereço do entry point, porque depois de fazer a descriptografia, ele precisa pular lá para o entry point para conseguir executar normalmente, né? E o entry point a gente vê que está no 40.000, é o entry point original. Então o original entry point está no 401000. Eu vou salvar esse valor, vou deixar ele escrito aqui, que a gente vai usar ele no final, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar a criptografar a seção .data. A seção .data a gente vê aqui embaixo que ela começa no 43.000 e vai até o 403148. Então vamos mover para o EAX, tirar esse NOP aqui, mover para o EAX o valor 43.000, porque é a partir daqui que a gente vai começar a fazer a criptografia. Beleza? Depois de fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai adicionar 37. Lembra? A gente vai adicionar 37 em hexadecimal aqui. Então vamos lá. ADD. Só que a gente não vai adicionar ao valor do EAX. A gente não vai adicionar ao valor do EAX. A gente vai adicionar ao
que tiver dentro do EAX. Parece meio complicado isso, mas veja o seguinte. O EAX aqui a gente moveu o 43.000 para ele. Não atualizou aqui ainda porque a gente não executou essa instrução. Mas a gente moveu o 43.000. E o 43.000, o primeiro valor dele é o 57. Tá vendo aqui no dump? É o 57. Hexadecimal. Então a gente vai adicionar 37 em hexadecimal no 57 e não no 43.000. Entendeu? Então se a gente fizer add EAX 37, ele vai adicionar ao conteúdo do EAX, né? Ao EAX em si. E não é isso que a gente quer adicionar ao que está dentro do EAX, que é o primeiro byte aqui. Beleza? E como é um byte, então a gente bota add byte. Como se trata de um ponteiro, né, um endereço de memória, né, a gente está vendo aqui na memória. Como se trata de um ponteiro de memória, a gente vai usar a instrução ptr. Né? E como é um segmento de dado, é um data segment, a gente vai usar o ds. Beleza? E aí tem que colocar aqui entre colchetes, porque é um endereço de memória. Eu expliquei isso aqui na segunda aula, sobre os colchetes. Mas sobre isso aqui eu não expliquei e nem vou explicar porque isso não é o intuito da aula, tá? Você não precisa entender isso daqui para entender o que vai acontecer. Beleza? Você só tem que entender que ele vai fazer essa operação aqui com o primeiro byte aqui do EAX, né? Que no caso é o 43.000 e ele tá com o valor 57. Beleza, ele vai fazer isso. Depois de fazer isso, você lembra que ele faz um shore. Lembra a sintaxe do shore é quase a mesma coisa, só colocar um shore e mudar aqui o valor. E o valor que a gente vai usar é o 0f. Vou explicar o que o shore faz no final da aula. Depois ele adiciona 13 no EAX de novo. Tranquilo. Então, mas depois de fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa verificar, a gente precisa adicionar, a gente precisa incrementar o EAX. Então o EAX está no 43.000. A gente precisa incrementar, a gente precisa ir para o 43.001, que é o 69. Depois de, ele vai executar e vai voltar aqui para cima. Depois de executar de novo, ele precisa incrementar de novo para ir para o 43.002, que é o 6E. E ele vai incrementando o tempo todo até completar tudo isso aqui, até aqui o final. Beleza? Então a gente vai usar a instrução inc EAX. Ele vai incrementar 1 no valor do EAX. Beleza? Só que a gente não pode deixar o código assim, né, para ele ir incrementando o tempo todo sem parar, porque se ele fizer isso, ele vai passar daqui e vai inclusive invadir outras seções, né, que estão depois dela. No caso aqui ele vai invadir a seção de resource, que começa aqui no 4000. Então a gente tem que fazer alguma verificação para saber aonde ele está. Então a gente vai comparar o EAX com o final da seção. E qual que é o final da seção? A gente salvou aqui que a seção começa no 43.000 e vai até o 40, 31, 48. Então é exatamente esse valor aqui que a gente vai usar. A gente vai comparar o EAX com o 40, 31, 48. Beleza? E agora a gente vai usar um jump. A gente vai fazer um jump, né? Só que é um jump condicional, é um pulo condicional. E a instrução que a gente vai usar é o JLE, ou seja, jump if less or equal, ou seja, ele vai fazer esse pulo apenas se o valor comparado for menor ou igual, que é exatamente o que a gente fez aqui, né? Se ele for menor ou igual, então ele vai continuar fazendo, ele vai incrementar, ele vai continuar fazendo, beleza? Mas para onde que a gente tem que pular? Bom, como isso aqui é um loop, a gente tem que voltar aqui para cima, né? Onde ele adiciona, né, o valor ao EAX, né? Você vê aqui que ele vai incrementar o EAX e depois ele vai voltar e vai adicionar o valor. Então a gente tem que voltar exatamente para cá. E você vê que é o 40, 17, 07. Então é para lá que a gente vai. Então jump if less or equal pro 40, 17, 07. Beleza. Ele vai fazer, então, isso aqui é um loop, beleza? Só que é o seguinte, depois que ele fizer isso,
ele vai continuar executando aqui e vai parar, né? Ele vai chegar aqui onde tem um monte de zero e vai ficar por isso mesmo, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Então depois que ele fizer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar ele lá pro entry point original. Lembra que a gente havia salvo aqui, que é o 40.000, original entry point, é isso aqui. E a gente vai fazer isso simplesmente usando um jump, né? Sem muito mistério, jump 40.000. Só que esse jump aqui ele só vai ser executado se esse jump não for executado, entende? Então ele vai fazer a comparação. Se for igual, ele vai fazer o jump de novo, mas se for maior, né, se essa comparação aqui for maior, ou seja, se ele já tiver passado, se ele já tiver aqui, quer dizer que ele já criptografou a sessão inteira. Isso aqui vai dar falso, isso aqui vai ser maior, né? E como ele faz o jump apenas se for menor, ele vai pular isso aqui, não vai executar esse jump e vai pular para o jump do entry point, vai lá para o entry point e vai começar a executar o código do programa. Mas se você for esperto, você deve ter percebido o seguinte: pô, se a gente está fazendo um cryptor, ele precisa primeiro criptografar tudo e inserir um código de descriptografia, né? Exatamente. Então, primeiro a gente vai ter que criptografar, salvar o arquivo e mudar isso aqui para ser um descriptografador. Sacou? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou clicar aqui, eu não vou criptografar agora porque a gente precisa salvar primeiro as nossas modificações. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em qualquer lugar daqui. Vou em Copy to Executable e vou clicar em All Modifications. Ou seja, tudo que a gente mudou aqui, ele está perguntando se você quer copiar tudo isso aqui para um novo arquivo. Você vai clicar em Copy All, ele vai abrir essa nova janela aqui. Nessa nova janela, você vai clicar com o botão direito em cima dela, vai em Save File e ele vai pedir para você escolher um novo arquivo. Eu vou gravar o meu como sei lá, eu vou botar como 1.exe, porque ele não está completo ainda. Ele não está completo. Se você executar, ele criptografou a sessão, mas ele não fez nada. Ele só criptografou. Mas isso não é interessante pra gente, porque não é isso que a gente quer. A gente precisa criptografar ela no debugger para depois fazer rotina de descriptografia. Pode estar meio complicado para vocês, mas eu garanto que vocês vão entender. Vou abrir novamente aqui o 1.exe, que foi gerado agora. Você vê aqui que o entry point dele já parou no lugar onde a gente escreveu e o nosso código já está aqui. Beleza? Agora eu vou ficar dando F8 e vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só. Preste bem atenção aqui embaixo, tá? Esse aqui é o código da seção, é isso aqui que vai ser criptografado. Preste atenção que aqui é possível ler o que está escrito, né? O in-class-name, string-reaper 0.2, text1, você consegue ler o que está escrito aqui. Beleza? Então eu vou dar um F8. Você vê aqui que ele já moveu para o EX o início, né, da seção. E ele vai adicionar 37 em hexadecimal por o 57 em hexadecimal também. A gente pode fazer a conta para presumir quanto que isso vai dar. Então, 57 em hexadecimal dá 87. Eu vou abrir outra calculadora porque não dá para fazer conta no modo de programador. Então é 87. 57 em hexadecimal é 87 em decimal. E ele vai adicionar 37 em hexadecimal, que em decimal é 55. Então, mais 55. Vai dar 142. E 142 decimal em hexadecimal dá 8E. Então, assim que ele fizer essa instrução aqui, esse primeiro valor aqui, que está 57, vai virar 8E. Então, F8, você vê aqui que já transformou 8E, tá vendo? Você vê aqui entre o CPU, a janela de CPU e a memória, você vê que ele já diz aqui que o segmento de dado 43.000 se transformou em 8E porque ele adicionou aquilo dali. Ele adicionou 37, beleza? Agora ele vai executar a instrução SHOR. O SHOR, eu vou explicar agora o que ele faz. O SHOR ele é um operador lógico e ele é um operador bit a bit. O que isso quer dizer? Bom, a gente adicionou aqui antes, a gente adicionou 37 para o 57 que estava ali. E ele fez isso normalmente, né? Ele pegou o hexadecimal e adicionou a outro hexadecimal. O SHOR já é diferente, ele não vai trabalhar com o hexadecimal em si. Ele vai trabalhar com binário. Beleza? Ele vai trabalhar com binário.
Então ele vai converter o valor do EX para binário, vai converter o valor desse que a gente botou aqui, né, o 0F para binário, e vai fazer o XOR nesses dois binários. Beleza? Vou ativar então aqui a rede na minha máquina virtual, porque eu quero converter antes, né? Eu quero converter antes isso daí para binário, para eu ver quanto que vai dar, né? A gente consegue ver, fazer essa conversão, e eu vou explicar o que o XOR faz ali para vocês, né? Eu só expliquei que ele é um operador lógico, operador bit a bit, mas vocês não sabem ainda o que ele faz. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu preciso converter de X para binário. Acabei escrevendo em português ali. X to binary. Deixa eu ver se eu acho aqui algum conversor que dê para fazer. Ah, esse aqui é interessante. Deixa eu ver se binary to X converter. Será que funciona? Funciona. Beleza, então, esse aqui que a gente vai usar. Seguinte, nossos valores em hexadecimal são os seguintes: 8E, né, que já foi adicionado aqui, ele é o 8E agora, então 8E. Em binário é isso daqui. Vou copiar, vou colocar aqui. Opa, não copiou? Bom, eu vou fazer na mão aqui mesmo, então fazer aqui na máquina virtual mesmo, já está aqui. É isso aqui. Esse aqui é o 8E. Então 8E hexadecimal é 1000, e isso daqui é em binário. E ele vai fazer o XOR com o 8E com o 0F. E o 0F é 00001111. Beleza, o 0F. Ele é isso daí. Ele vai fazer o XOR com cada valor desse daqui. Beleza, então, mas o que é o XOR? Bom, o XOR, ele é como se fosse uma instrução boolean, ou seja, ele só retorna dois valores, né? Ou verdadeiro ou falso. No caso, ou 0 ou 1. Só que o XOR na verdade significa exclusive OR. Ou seja, ele só vai executar a instrução se ela for uma instrução exclusiva, né? Que isso é próprio do XOR. Então ele só vai retornar 1 se os valores comparados forem diferentes. Se os valores comparados forem diferentes. Então eu vou fazer uma tabelinha aqui, eu até fiz essa tabela no vídeo, mas eu vou fazer aqui de novo. Vocês vão entender isso aqui. Seguinte, como eu disse, ele retorna 1 se os dados comparados forem diferentes. Ou seja, se ele comparar 0 e 0, os dois são iguais, né? 0 é igual a 0. Então ele vai retornar 0, porque são iguais. Ele só retorna 1 se forem diferentes. Então se ele fizer o XOR do 1 com o 0, 1 e 0 são números diferentes. Então ele vai retornar 1. Se ele fizer o XOR do 1 com o 1, 1 e 1 são iguais. Então ele vai retornar 0. E se ele fizer o XOR do 0 com 1, como são números diferentes, 0 e 1, ele vai retornar 1. Beleza? Então, se forem números iguais, ele retorna 0. Se forem números diferentes, ele retorna 1. E como eu disse, ele é um operador bit a bit, ou seja, para cada número do binário correspondente a esse hexadecimal aqui, ele vai fazer esse XOR. Então, seguinte, ele faz o XOR do 8E com o 0F. 8E é isso daqui e o 0F é isso daqui. Então ele vai gerar alguma coisa que eu não sei o que é, fazendo o XOR. Então vamos fazer aqui manualmente esse XOR para ver quanto que vai dar isso daqui. Bom, então os primeiros valores aqui são 1, né, e 0. O primeiro binário aqui do 8E é 1 e o primeiro binário do 0F é 0. São números diferentes. Então, como diferentes ele retorna 1, ele vai retornar
1. Beleza, isso aqui é com o primeiro binário. O segundo do 8E é 0. E o segundo do 0F também é 0. E a gente sabe que se eles forem iguais, ele retorna 0. Então aqui vai ser 0. Aqui também é a mesma coisa. 0 e 0 são iguais, retorna 0. E aqui também é a mesma coisa. 0, 0, ele retorna 0 porque são iguais. Bom, aqui o primeiro byte aqui dessa segunda sequência é 1. E o primeiro aqui de baixo também é 1. Eles são iguais. 1 e 1 são o mesmo número, eles são iguais. Então, iguais ele retorna 0. Aqui também são iguais, vai retornar 0. Aqui também eles são iguais, 1 e 1, ele retorna 0. E aqui o de cima é 0 e o de baixo é 1. Eles são diferentes, né? O primeiro de cima é 0, o de baixo é 1. Então ele vai retornar 1. Vai retornar 1. Então o binário correspondente ao hexadecimal que vai ser gerado por esse shor é 10000001. A gente pode vir aqui e converter esse binário para hexadecimal. E a gente vê que esse valor aqui é igual a 81 em hexadecimal. Então se a gente vier aqui no programa, você vê que ele está no 8E e der um F8, veja que mudou, foi para 81. Entendeu? O shor, ele muda, né? Ele faz essa comparação. Se for diferente, ele bota 1. Se for igual, ele bota 0. E aí, com o resultado que ele der em binário, ele converte para hexadecimal e joga aqui no lugar. Beleza? E aí, ele faz de novo aqui mais uma soma, né? Ele vai somar 13 em hexadecimal, que dá 19 em decimal. Ele vai somar com o 81, que foi o novo número que foi gerado ali, né? 81 hexadecimal, que é 129. Isso dá 148, que é 94 em hexadecimal. Então, F8. Opa. Acabei apertando o F9 sem querer. Desculpa aí, pessoal. Vou voltar aqui rapidão. Beleza. 81. Vou dar um F8 e ele foi para 94, justamente o número que a gente achou aqui. 94, esse é o novo valor do primeiro byte do 43.000. E aí, a próxima coisa que ele vai fazer, ele vai incrementar 1 no valor do EX. Se a gente ver aqui nos registradores, o EX está com 43.000. Então, se eu der um F8 aqui, F8, ele incrementou 1 e o EX foi para 43.001. Beleza, ele foi para 43.001. Agora, ele vai comparar o EX com o 40, 31, 48, que é onde termina a nossa seção. Como o EX está como 40, 3001, esse valor ainda é menor que 40, 31, 48. Então ele vai pular, tá vendo? Jump is taken. Ele vai pular e vai lá para cima. E agora ele vai começar a fazer as instruções no 40, 3001, que é o próximo byte depois desse aqui. No caso é o 69. E você vê aqui que ele já começa a fazer. Beleza? Ele pulou de novo. EX agora é 2. E você pode ir dando F8 aqui e ver o código aqui embaixo. Veja aqui onde está o meu mouse. Você vê o código aqui sendo criptografado em tempo real. Beleza? Tá vendo aí? Ó, tudo que era visível agora está se tornando ilegível. Bem legal, né? Mas eu não vou ficar dando F8 aqui. Eu vou colocar um breakpoint e vou dar um F9, que ele já criptografa tudo para mim. E tá beleza. Então, próximo passo, a gente tem que salvar as modificações que foram feitas. Só que as modificações foram feitas em outra seção, né? Então a gente vai ter que ir para lá. Vou dar um Ctrl G, vou para o 43.000 e essa aqui é a seção que foi criptografada. Beleza? Então ele começa aqui e termina aqui. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar tudo, subir aqui, selecionei tudo que foi criptografado. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em Copy to Executable. E agora eu vou em Selections. Aqui ele não, o OLE não identifica que eu fiz uma modificação porque ele está em outra seção. Então a gente tem que selecionar ele manualmente e salvar. Então ele vai abrir essa nova janela aqui. Eu vou com o botão direito novamente, Save File. Eu vou clicar, eu vou salvar como crypt
criptografado.exe. Ok. Bom, se você está prestando muita atenção, você deve ter percebido que a gente tem um problema agora. Se a gente abrir aqui, como o nosso código ele fez a criptografia e a gente salvou de novo, então se a gente clicar aqui 2 vezes, ele vai abrir e vai criptografar de novo a nossa sessão, que já está criptografada. Então eu vou abrir, ele criptografou de novo, mas não fez nada, tá? Ele apenas fez isso e criptografou de novo, mas a gente não quer isso, a gente quer que ele descriptografe agora. Para fazer isso é bem simples, é só fazer a operação reversa. Então a gente vai abrir de novo aqui esse novo arquivo que foi gerado, esse criptografado.exe, esse aqui. Vou abrir. Você vê aqui que ele já parou no entry point que a gente havia colocado. Você vê que a seção de dados aqui que a gente criptografou continua criptografada, então isso é um bom sinal. E agora a gente vai simplesmente fazer o oposto, né? Então, como ele primeiro adiciona 37, depois ele faz o shor. O shor a gente não muda. O shor a gente deixa do mesmo jeito, porque se a gente fizer um shor nisso aqui com o 0f, você vai ver que ele vai dar a mesma coisa. Ele vai retornar o que estava antes, né? Então, por exemplo, vou fazer o shor disso aqui com o 0f. Os dois primeiros aqui são diferentes, então ele vai dar 1. Depois ele vai dar 0, 0 e 0, porque são iguais, beleza? Aqui ele vai dar 1, vai dar 1 e 1, porque esses aqui são diferentes, né? 1 e 0 aqui são diferentes. E aqui 1 e 1 são iguais, ele vai dar 0, que é exatamente o que estava aqui anteriormente. Então ele vai voltar a ser o valor original, que é o 8E. Então o shor a gente não muda. Mas primeiro ele soma 37, depois ele faz o shor, e depois ele soma 13. Então se a gente quer fazer o contrário, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir 13, fazer o shor, e depois diminuir 37. Entenderam? A gente vai fazer o contrário agora. A gente vai fazer o caminho reverso. Só que eu não vou usar a instrução sub. Não fui eu que criei esse método de criptografia, ele já existia. E no paper dele, o cara, ao invés dele usar a instrução sub, né, para subtrair, ele somou negativo, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, eu acho que por aqui não dá para eu fazer isso, mas por exemplo, se eu tenho 5 e eu somo... não dá para mexer aqui. Mas por exemplo, você tem um valor. Se você somar algum valor negativo, é como se você estivesse subtraindo. Sacou? Por exemplo, eu tenho 0. Aí eu vou adicionar menos 3. Então eu vou ficar com menos 3. É como se eu tivesse subtraído 3. Entendeu? Então ele vai adicionar negativo, só que tem que ser de baixo para cima. Tem que fazer o contrário, né? Então ele vai adicionar menos 13. Menos 13. Primeiro ele faz menos 13. E aqui embaixo a gente vai mudar para menos 37. Então, ok. E aqui embaixo a gente muda para menos 37. Isso aqui é a mesma coisa que subtrair. Então ele vai subtrair 13, vai fazer o shor e vai subtrair 37. Beleza? E a partir daqui a gente já pode clicar com o botão direito, Copy to Executable, All Modifications, Copy All, e a gente salva aqui. A última vez que a gente vai salvar, eu vou salvar como, sei lá, funciona.exe. E ok. Beleza. Esse aqui é o nosso arquivo então, o nosso arquivo final. Se a gente clicar 2 vezes ele abre e funciona normalmente, né? O criptografado, se a gente abrisse ele não funcionava. O processo dele fica em execução, mas ele não funciona. Vou até fechar isso aqui. Não estou querendo fechar. Bom, mas ele funciona, está funcionando. E vamos mandar ele para o CFF Explorer para dar uma olhada na seção, né? A gente criptografou a seção data. Aqui a gente consegue ler as strings dele. Só que aqui, na seção data, a gente não consegue ler nada. Tá vendo? Tá tudo criptografado. Viu? Então, se isso aqui fosse um malware e tivesse alguma URL ali para baixar, como é o exemplo do executável normal, né, que ele tem uma URL do próprio programa, né? Vou só esperar ele desbugar aqui. A gente pode ver aqui no String Wrapper original que na seção .data ele tem essa URL aqui, né, www.lockless.com,
E tem até o nome aqui, né, do notepad.exe e do results.txt. Então, se isso aqui por acaso fosse um Trojan Downloader, essas strings já estariam criptografadas, né? A gente não conseguiria ver essas strings por aqui, né? A gente pode até tentar usar o text scan. Aqui não funciona, você vê que não aparece aqui. Se a gente abrir, por exemplo, deixa eu ver, criptografado, também não aparece, porque a gente já havia criptografado ali. Mas aqui ela já aparece, tá vendo? Porque a gente só havia colocado o código, mas não tinha criptografado ainda. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo, sim, de um cryptor. A gente fez manualmente, ele funciona, você vê aqui que não mudou em nada na performance do programa. E funciona porque ele faz a descriptografia em tempo real. Então, se a gente mandar de novo para o debugger, né, se a gente abrir aqui o funciona, esse aqui, a gente vê que a seção aqui está criptografada, a gente dá um F8 e vê que ela vai descriptografando em tempo real. Então, tudo aquilo que estava antes oculto, né, o in-class name, string reaper 0.2, tudo aquilo lá, ele vai descriptografando. E aí, depois de descriptografar tudo, você vê aqui, ele pula pro entry point original. E aí ele começa a execução do programa aqui, tranquilão. Entenderam? É isso daí. Vocês viram que ele fez apenas isso com uma seção, né? Ele poderia ter feito com todas, por exemplo, com a seção .text, com as outras seções. Claro que eu teria que mudar as permissões dela, né? Se tivesse apenas leitura, eu teria que mudar para leitura e escrita. Mas é possível fazer isso sim com as outras seções. E isso aqui foi apenas um exemplo demonstrativo de como que é simples, né, de você fazer um mecanismo de criptografia. Se eu não me engano, os antivírus já detectam esse método que eu mostrei aqui para vocês agora, mas é possível que você use esse método e implemente outras, sei lá, tenta fazer o short com outro valor, ou adiciona e subtrai mais coisas, ou talvez utilizar a operação de multiplicação, enfim. Dependendo do que você fizer, você pode conseguir um algoritmo que consiga evadir, né, alguns antivírus, consiga passar despercebidamente por alguns antivírus. Mas o propósito aqui dessa aula, né, dessa parte da aula, foi apenas mostrar como que um código de um cryptor pode funcionar, por mais simples que ele seja, e que não importa o algoritmo de criptografia que foi usado, não importa qual que é a chave, sei lá, de criptografia, não importa nada. Se tem alguma coisa criptografada no arquivo, quando esse arquivo for executado, essa coisa que está criptografada precisa ser descriptografada, senão o arquivo não vai conseguir interpretar. Beleza? Então, vou deixar com vocês aí essa dica, né? Eu sei que eu acabei de falar. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode criar um tópico lá na área do fórum que eu vou te responder. Beleza? Então é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E fui. Acabou de abrir um negócio aqui. Deixa eu ver o que é isso. Tá. Ok. Beleza. Então até a próxima aula. Valeu e fui.